Meus queridos, boa noite, boa noite. É muito bom a gente poder estar junto aqui, mesmo que virtualmente. Eu tenho certeza que assim como vocês também têm sentido falta daquele momento em que nós estamos todos juntos presencialmente na igreja. E eu tenho a certeza de que as coisas estão no controle do Senhor, de que logo logo a gente vai conseguir se abraçar e se rever de novo presencialmente. Tá bom? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Eduardo e agora a gente vai começar mais um culto da família, que é uma das programações que nós temos aqui na Casa de Oração do Jardim Peri. E eu já queria dizer logo de cara que é muito bom ter a sua participação aqui com a gente e dizer que eu espero que o Senhor ministre ao seu coração da mesma forma como Ele ministrou ao meu coração sobre o tema que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, para você que não tem acompanhado as atividades, esse culto da família é uma das programações da Casa de Oração do Jardim Peri. E o principal objetivo nosso aqui é que você tenha um momento aí com a sua família de reflexão da palavra, de oração, de louvor, para que você tenha esse tempo junto com os da sua casa. Então, eu já queria te desafiar, se você estiver sozinho, chama as pessoas aí da sua casa, para que elas participem também, para que vocês conversem, para que vocês orem, para que vocês cantem juntos, tá bom? Então eu já queria te deixar esse desafio logo de cara e dizer de novo que é muito bom ter a sua participação aqui com a gente, tá bom? Hoje eu vou compartilhar uma reflexão com vocês, uma reflexão simples sobre algo que o Senhor tem falado comigo desde o final do ano passado e que sinceramente, ele ainda não terminou de falar tudo aquilo que ele precisava. Eu sinto que ainda tem muito mais para trabalhar sobre esse tema na minha vida. Então, eu já queria dizer que é algo que o Senhor tem trabalhado na minha vida e que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui. Eu espero que isso faça sentido para vocês também. E que essa reflexão seja só um início para o culto familiar de vocês, tá bom? Para o culto familiar aí da sua casa. Que vocês tenham momentos juntos de oração e de louvor após essa pequena reflexão que a gente vai ter agora. Se eu pudesse dar um tema para aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, eu acredito que seria: existe uma relação entre confiar no Senhor e conhecê-lo. Existe uma relação entre confiar no Senhor e conhecer o Senhor. Existe uma relação entre essas duas coisas. E antes da gente começar a conversar sobre isso, fica com isso na cabeça, eu queria que a gente orasse. Então eu vou pedir para que você ore junto comigo nesse período, para que você feche seu olho, abaixe a cabeça e a gente tenha um momento agora de se apresentar diante do Senhor em oração. Tá bom? Então feche o olho, vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigada porque o Senhor manifesta o seu amor por nós, Pai, de tantas formas. O que eu te peço agora, Pai, é que o Senhor abra os nossos corações e ministre, Senhor, aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, que está com todos os que estão assistindo esse vídeo agora, Pai. No nome de Jesus é o que eu te peço, certo de que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Amém. 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 Se eu pudesse dar um tema, seria: existe uma relação entre confiar no Senhor e o quanto nós conhecemos o Senhor. Para começar a conversar sobre esse tema, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não está com ela, pausa o vídeo, vai lá pega ela para que a gente consiga ler juntos. Para isso eu gostaria de ler com vocês dois trechos, né? O primeiro está em Salmos e a gente vai começar com ele, e aí depois a gente fala sobre o segundo, tá bom? Mas o primeiro trecho está em Salmos, é o Salmo de número 9, Salmos capítulo 9, os versículos 9 e 10, tá bom? Então vamos ler juntos. Salmos 9, versículos 9 e 10. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Ele é uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Eu vou ler o versículo 10 de novo, porque esse versículo eu gostaria de enfatizar hoje aqui com a gente. Os que conhecem o teu nome confiam em ti,
porque tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Sabe, durante esses dias que a gente tem vivido, eu acredito que muitos de nós temos experimentado situações difíceis, preocupantes ou no mínimo diferentes, certo? Eu acredito que vocês também estejam vivendo situações difíceis, preocupantes ou no mínimo diferentes durante esse período. Eu falo isso porque eu tenho experimentado situações como essa, tá bom? A gente tem visto pessoas com receio de perderem os seus empregos, pessoas com medo de contrair o novo vírus, com medo, às vezes nem de contrair o vírus, mas com medo por algum familiar que está dentro do grupo de risco, dessa pessoa contrair esse novo coronavírus, né? Então às vezes a gente está preocupado pelas pessoas que a gente ama, a gente está com medo de ir para o hospital, está com medo de ficar em casa, ou a gente teve os planos frustrados por conta de toda essa situação. Como eu falei, eu tenho passado por uma situação difícil agora nesse período. As pessoas que estão mais próximas de mim sabem disso, mas tendo em mente tudo isso que tem acontecido, eu acredito que a frase que a gente mais ouve ultimamente é essa: é preciso confiar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Não é verdade? Eu tenho certeza que se você não ouviu essa frase ainda e você está passando por alguma situação como essa, se você está preocupado com algo, se você não ouviu essa frase ainda, você muito provavelmente foi a pessoa que falou ela para alguém. Então eu tenho certeza que essa frase tem rodeado a gente ultimamente, que você precisa confiar no Senhor. E o conflito que eu tenho, não o conflito que eu tenho sobre essa frase, mas a parte difícil de ouvir essa frase é que nem sempre é tão simples confiar no Senhor. Nem sempre é tão simples descansar e saber que o Senhor tem o controle das coisas. Nem sempre é tão fácil fazer isso. Eu falo por experiência própria, nem sempre é tão simples fazer isso, né? Tendo em mente tudo isso, as perguntas que eu me fiz nesse período foi: e nós como cristãos? Qual que deve ser o nosso posicionamento diante dessa situação? O que faz diferença entre nós, que somos cristãos, que estamos passando por essa situação? Como que a gente tem se comportado diante disso tudo? Como que está o nosso coração? Será que o nosso coração está em paz ou será que o nosso coração está um caos completo? Será que a gente pode dizer realmente que a gente confia no Senhor? Será que a gente pode dizer com toda a paz que existe no nosso coração que a gente confia no Senhor? Será que eu posso confiar em Deus? Será que eu posso confiar nele? Né? Uma das certezas que eu tive quando eu li esse salmo é que Deus continua onde Ele sempre esteve. E Ele continua sendo, mesmo nesses momentos caóticos, refúgio para os oprimidos. Versículo 9 do salmo que a gente leu. Ele continua sendo refúgio para os oprimidos e uma torre segura na hora da adversidade. Versículo 9 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos e uma torre segura na hora da adversidade. Uma certeza que eu tive na hora em que eu comecei a ler esse salmo foi que o Senhor continua sendo esse refúgio. Ele continua sendo o nosso lugar seguro. Ele continua sendo aquele em que nós podemos confiar. Ele continua sendo aquele em que nós podemos confiar durante as situações de adversidade. E a segunda parte desse salmo, o versículo 10, é o que mais me chamou a atenção e é a parte mais incrível do trecho que a gente leu, pelo menos na minha opinião. Foi a parte onde mais o Senhor falou comigo e é a que eu queria destacar hoje. Os que conhecem o Senhor, os que conhecem o teu nome, no versículo 10, os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Esse trecho ele fala de algo ainda mais incrível, na minha opinião.
Porque ele fala sobre uma reação natural das pessoas que conhecem o Senhor. Ele fala sobre algo que deve acontecer naturalmente a partir do momento que você conhece o Senhor. Que é o quê? A confiança. Aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti. Ele fala que é natural que as pessoas que conheçam o Senhor confiem nele. E ele continua falando o porquê disso. Ele fala, porque o Senhor jamais abandonas os que te buscam. Quando eu leio esse salmo e eu imagino Davi escrevendo esse salmo, eu fico pensando no tipo de relacionamento que Davi tinha com Deus. Quando ele está falando essas frases, ele não está falando com base em algo que ele ouviu. Ele está falando com base em algo que ele sabe, em algo que ele conhece, em algo baseado em experiências que ele teve com o Senhor. Ele sabe que os que conhecem o Senhor confiam nele. Porque ele sabe que o Senhor não abandona. Ele sabe que o Senhor não abandona aqueles que o buscam. O ponto do que eu estou tentando trazer aqui para a gente pensar hoje é que quando nós o conhecemos, quando nós o buscamos, quando nós entendemos quem ele realmente é, não quem nós achamos que ele é. Porque às vezes a gente acha que Deus é algo que ele não é. Nós precisamos conhecer quem ele realmente é na palavra. Então, quando nós conhecemos quem ele realmente é, quando nós temos experiências com o Senhor, através da sua palavra, quando nós temos experiências com o Senhor através da oração, aí sim nós começamos a entender que o Senhor não abandona aqueles que o buscam. Ele não abandona aqueles que o buscam. Ele nunca abandona aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele. Ele não abandona. Ele não decepciona. Ele é fiel. À medida que nós criamos intimidade com o Senhor, isso começa a se tornar cada vez mais real e a gente começa a ter esse mesmo sentimento que Davi tinha quando ele escreveu esse salmo. Essa mesma certeza de que nós, quando o conhecemos, realmente, quando nós o conhecemos, a única alternativa é confiar nele. Porque nós somos inundados com a certeza de que ele não nos abandona. Porque nós somos inundados com a certeza de que ele não nos abandona quando nós o buscamos. O Senhor continua o mesmo. O Senhor continua fiel. Ele continua do nosso lado e ele continua sendo a nossa torre segura no meio da adversidade. Diante disso tudo, a reflexão que eu gostaria de trazer para nós hoje, que nós fizéssemos juntos, é que existe uma relação direta e muito forte entre o quanto nós confiamos no Senhor e o quanto nós conhecemos e o buscamos. Eu vou dizer uma frase e eu quero que você fique com ela hoje. Para confiar no Senhor, é preciso conhecê-lo. Para confiar no Senhor plenamente, completamente, para ter certeza de que Ele tem o controle, é preciso que a gente confie nele. Ou melhor, para confiar no Senhor, é preciso que a gente conheça Ele. Para confiar no Senhor, é preciso conhecê-lo. Fique com essa frase hoje. Que ela faça sentido para você da mesma forma que ela fez para mim. Se está difícil confiar no Senhor, confiar de que Ele tem algo preparado para toda essa situação, o meu desafio para você hoje é: busque conhecê-lo mais. Busque conhecer quem Ele realmente é. O fato é de que nós só conseguimos confiar em alguém que nós conhecemos. Isso acontece nas nossas vidas em casa, nas nossas vidas no trabalho, nas nossas vidas na faculdade, na escola. A gente só passa a confiar em uma pessoa à medida que a gente conhece essa pessoa. E isso vale também para o relacionamento que nós temos com o Senhor. Você quer aumentar a facilidade que você tem para confiar no Senhor e para saber de que Ele está no controle? Conheça mais sobre Ele.
Conheça quem Ele realmente é. E aí eu tenho certeza que você vai ser inundado com a mesma certeza que Davi tinha quando ele escreveu esse salmo. Os que conhecem o Senhor confiam nele, porque Ele nunca abandona os que o buscam. E para encerrar, esse ponto, Ele nunca abandona os que o buscam, não significa de forma nenhuma que a gente não passe e que a gente não vai passar por situações difíceis. Isso não significa isso. Mas significa que mesmo em situações difíceis, Ele não nos abandona. Ele continua com a gente. E eu posso te garantir que passar por situações adversas, passar por situações complicadas com o Senhor é a melhor coisa que você pode desejar na sua vida. Um texto incrível, e aí eu fecho com esse texto, sobre a confiança em meio aos tempos ruins. Está lá em Lamentações, no capítulo 3, dos versículos 21 até os versículos 26. Muitas pessoas dizem que é Jeremias que escreveu o livro de Lamentações, então eu vou falar aqui como Jeremias. Mas a pessoa que está escrevendo esse livro, ela estava passando por uma situação completamente horrível. Ela viu a cidade ser destruída, ela viu a sua nação ser destruída, ela viu famílias sendo mortas, ela viu crianças sendo mortas. Um caos. Ela estava passando por um caos. E os primeiros 2 capítulos de Lamentações são sobre essa pessoa que está escrevendo, falando aquilo que está no coração dela, aquilo que está angustiando, até que chega no capítulo 3. E ela fala isso dos versículos 21 até o versículo 26. Todavia, embora tudo isso que está acontecendo, tudo isso de mal que tem acontecido, todavia, eu me lembro também do que pode me dar esperança. E é graças ao grande amor do Senhor que nós não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. O Senhor é misericordioso todos os dias. E grande é a tua fidelidade. O Senhor é fiel. Olha as certezas que essa pessoa está se falando e que ela está lembrando durante a adversidade. E ela continua: e eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Nele eu vou esperar. E aí, esses últimos versículos são os que eu gostaria de chamar a atenção. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Uma pessoa que estava passando por um caos estava dizendo isso. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para com aqueles que o buscam. E ele termina dizendo: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Uma pessoa que estava vendo o caos diz aqui que o Senhor é bom para aqueles que esperam, para aqueles que confiam nele, para aqueles que o buscam. Quando eu leio esse texto, só me reafirma aquilo que a gente conversou e aquilo que a gente tem falado, que a gente falou no começo, que o Senhor é bom, Ele continua sendo bom. Só é preciso que a gente o conheça. O tamanho da nossa confiança está relacionada com o tanto que nós conhecemos e buscamos o Senhor. Para confiar no Senhor, é preciso conhecê-lo. Essa é a reflexão que eu queria deixar para você hoje aqui. Se está difícil confiar no Senhor, se está difícil enxergar que Ele tem algo para essa situação que nós temos vivido, o que eu queria te deixar como desafio é: procure conhecê-lo. Eu tenho certeza absoluta que à medida em que você for aprofundando seu relacionamento com Ele, à medida em que você for conhecendo mais sobre quem é Ele e tendo a certeza de que Ele não nos abandona, vai ficar mais fácil de confiar de que Ele tem um propósito para tudo isso. Tá bom, meus queridos? Eu espero que o Senhor ministre ao coração de vocês da mesma forma como Ele falou ao meu coração, e que essa breve reflexão seja somente um início do culto familiar de você com a sua casa, tá bom?
Para a gente encerrar, eu queria que nós orássemos juntos. Então, feche seu olho de novo, vamos orar. Senhor, muito obrigado por cuidar de nós. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Pai, porque hoje o Senhor falou aos nossos corações que não importa a situação, nós podemos confiar em Ti. Porque o Senhor é bom para aqueles que Te buscam, Pai. E o Senhor não abandona aqueles que Te buscam. Então, Pai, nos dá essa certeza todos os dias, e essa segurança, e essa tranquilidade no nosso coração, de que nós podemos confiar em Ti. E nos dá a vontade, Pai, cada vez mais, de Te conhecer. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, foi muito bom esse tempo que nós tivemos juntos, e eu espero de novo que esse tempo sirva apenas de início para o culto familiar de cada um na sua casa, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem com Deus.